Para quem não me conhece, eu conheço a maioria das pessoas. Meu nome é Bruno Sucrosi. Eu sou Link MVP aqui no Brasil. Para quem não sabe, o MVP é um título que a Microsoft dá para algumas pessoas que eles acreditam que colabora com a comunidade compartilhando o seu conhecimento, né? Esse primeiro módulo, ele é um módulo de overview, né? Visão geral do produto, uma série de funcionalidades, e a gente vai falar superficialmente um pouquinho de cada coisa que vem de novo no produto. Certamente uma série de dúvidas já surgem aqui, mas o que eu queria dizer é o seguinte, para cada assunto que a gente vai tocar nesse primeiro overview, a gente vai ter um módulo específico para detalhar ele. Então, quando eu falar aqui de alta disponibilidade, a gente vai ter um módulo inteiro de alta disponibilidade. Quando eu falar do módulo de áudio e vídeo, vai ter um módulo inteiro de áudio e vídeo e assim por diante. Então, isso aqui é muito mais um overview para a gente dar uma pincelada geral, uma recapitulada do que tem de novo no produto. E aí, depois assim, a gente vai para cada módulo detalhando cada uma das funcionalidades. Então, dentre vários assuntos aqui que a gente vai abordar, nesse primeiro módulo, ele é dividido em duas partes. A primeira é a perspectiva do cliente, do usuário, né? Como é que o usuário vê a funcionalidade nova, quais são as funcionalidades novas para a interface do usuário. E uma outra perspectiva, que é a perspectiva do administrador. O que tem de novo por trás dos servidores, né? Arquitetura, coisas desse tipo. Então, esses são os assuntos que a gente vai abordar nesse primeiro módulo. De uma forma geral, o que a gente tem de novo em relação à perspectiva do usuário, né? A Microsoft ela investiu exatamente nessa nova versão do Link para que a experiência do usuário seja uma experiência única. A ideia é que com essa nova versão a gente tenha uma interface que seja uma interface de fácil visualização para o usuário, assim como a gente tem uma fácil interface para o administrador. Então a gente vai ver que a mesma interface que aquele usuário vê quando ele está acessando através de um laptop, a mesma interface que ele vai ver quando ele estiver acessando através de um celular, de um iPad, de um iPhone, da página web, ela vai ter as mesmas características e as mesmas funcionalidades. Então houve um investimento muito grande em relação ao desenvolvimento da aplicação para permitir que a experiência do usuário seja a mesma, independente do dispositivo que ele está. Outro investimento pesado que a Microsoft fez em relação à perspectiva do usuário. A ideia é que a pessoa seja o foco da comunicação. O que isso quer dizer? Quando eu quiser comunicar com o Bruno, eu quero me comunicar com o Bruno, não importa a forma com que o Bruno escolheu ser comunicado. Na prática, é como a gente acessa a pessoa via celular no catálogo do celular. Eu procuro o Bruno e disco para ela. Eu não sei o telefone celular do Bruno, da casa e assim por diante. Eu simplesmente disco para o Bruno. A diferença aqui é que quando esse usuário está recebendo essa chamada, ele vai poder de forma fácil escolher como ele quer ser comunicado. Se ele vai atender através do cliente Link, se ele vai redirecionar aquela chamada para o celular, se ele vai atender através de uma videoconferência do celular dele e assim por diante. Então a ideia é que a pessoa seja o foco da comunicação e não os meios pelos quais ela pode se comunicar. A ideia é que eu não precise saber o e-mail dela, o telefone dela, o endereço de videoconferência dela. São diferentes endereços atrelados a uma pessoa única, né? A ideia é que a pessoa seja o foco sempre daquela comunicação. E essa daqui é a carinha dele. Eu sei, alguém que já teve a oportunidade de instalar o client do 2013? A maioria. Então vocês já conhecem, né? Uma das primeiras funcionalidades, vantagens, melhorias é essa Tab Conversation, onde a gente tem várias conversas atreladas numa caixa única. Então você consegue fazer o switching, né, das telas que eu estou conversando. E aí o principal intuito disso daqui é evitar aquele tipo de mandar mensagem para a pessoa errada, porque você deu um Alt Tab, mandou texto para a pessoa errada, coisas desse tipo, e manter sempre a tela mais clean. Por que manter a tela mais clean? Porque essa interface aqui ela já é voltada para tablets. Então, diferente de um PC que você usa um Alt Tab, tem um monte de abinhas ali embaixo que você vai dando switch, a ideia é que você tenha todas as informações que você precisa numa tela única. Então, num cenário onde você está usando, por exemplo, um tablet, você simplesmente vai tocando aqui nas tabs, né, das pessoas que você está conversando e vai fazendo o switching, que é diferente de você dar um Alt Tab ou ir lá na barra lá embaixo e fazer o switching das diferentes caixinhas. A mesma coisa quando eu estou fazendo uma áudio, videoconferência e assim por diante. Você tem todas as opções do menu direto aqui na caixa. Não preciso ir lá, arquivo, novo, qualquer coisa, o arquivo, videoconferência. A gente já tem todas as opções do menu disponíveis para serem tocadas com o dedo. Então isso daqui já é uma amostra bem grande do investimento que a Microsoft fez em termos de interface
para garantir que a experiência do usuário seja boa, não só no PC, mas também no celular, no iPad, iPhone, tablets em geral. Né? Outra melhoria. A Microsoft, desde aí quem teve a oportunidade de trabalhar com versões anteriores, ela tinha um cliente para áudio e videoconferência, um cliente para Instant Message e um cliente para o Group Chat. E aí já no 2010 ela juntou os dois clientes de videoconferência e Instant Message num cliente único, então você deixa de ter para o administrador aquele trabalho de instalar dois clientes e dois clientes que podem dar problema, e para o usuário aquela dificuldade de você ter dois clientes. Se você for fazer uma videoconferência, abre esse cliente. Se você for fazer um chat, abre outro cliente. Não faz sentido. Isso já foi resolvido no 2010. Cliente único. Já no 2013, a console do Group Chat, para quem não sabe, o Group Chat é uma console de chat persistente, como se fosse uma sala de bate-papo da UOL. O administrador entra lá, cria uma sala com um assunto fixo, e aí todos que têm permissão naquela sala, entram naquela sala, vai conversando, e aquilo mantém-se um histórico por um determinado período de tempo. A gente vai entrar depois em detalhes como é que funciona esse cara, arquitetura, etc., mas só para dar uma visão geral. E aí para esse produto, né, para essa funcionalidade do link, que é o Group Chat, a gente tinha um cliente também separado. Então aí mantinha-se ainda aquele paradigma. Né? Se você vai acessar uma sala do Group Chat, entre no cliente. Se você vai acessar um chat qualquer, áudio de videoconferência, entre outro cliente. Agora não mais. O Group Chat passa a ser parte integrante do cliente do link. Então ele é como se fosse uma conversa adicional que eu estou tendo com uma pessoa. Eu tenho aqui uma conversa com uma pessoa XYZ individual, ou uma aba adicional que é a sala de Group Chat, a qual eu tenho permissão para entrar, acessar, compartilhar conteúdo e assim por diante. Então o cliente do Group Chat passa a fazer parte do cliente do link. E aí, como eu comentei, a ideia é que você possa se comunicar de qualquer lugar da mesma forma. Né? Uma das principais funcionalidades, vantagens e pedidos que todos faziam era permitir que a gente tivesse em diferentes dispositivos não só a mesma interface, mas também as mesmas funcionalidades. Então a gente passa a ter, tanto no PC, quanto no tablet, quanto no celular, isso inclui não só tablets e celulares Microsoft, mas iPad, iPhone, Android e assim por diante, as funcionalidades de áudio e videoconferência. Então isso é sensacional, por um lado, porque a gente pode ter, por exemplo, a funcionalidade de você entrar dentro da sua rede corporativa que tem uma rede 3G ou wireless, com o cliente do celular cliente do link instalado no celular, e você passa a ter um ramal móvel, porque seu celular está no bolso. Se alguém liga no seu ramal, vai tocar via 3G no seu celular e você não está consumindo seu dados do 3G, por exemplo. Por outro lado, aqui no Brasil a gente tem algumas dificuldades em relação a 3G, que embora seja uma funcionalidade muito pedida e ansiosamente pedida pelos clientes, na prática pode ser que não seja uma realidade para o cara que está roaming, né? O cara que está na rua fazendo uma videoconferência via nossa rede 3G. Então eu friso essa funcionalidade como uma funcionalidade extremamente interessante e útil, mas talvez para o nosso caso aqui muito aplicável para redes 3G ou 4G um dia, quem sabe, quando chegar. Mas é uma funcionalidade que está disponível, e aí coloca também a Microsoft no pé de competitividade de igualdade com qualquer outro fabricante de videoconferência. Por mais que aquele determinado cliente eventualmente não vai poder usar aquilo porque ele não tem infraestrutura, ele usava isso como argumento comparativo entre link versus outros produtos. Agora não mais, a gente não tem essa limitação e passa a ter a mesma versão de cliente, né, as mesmas funcionalidades em diferentes versões de clientes. A versão 2010 ela usava um protocolo de vídeo proprietário, que é o RT Video. Com isso, a Microsoft desenvolveu um protocolo próprio que, além de ele ter várias limitações de integração com outros sistemas de videoconferência, ele não era tão bom e tão segmental como é o SVC, que a gente vai ver que é um protocolo aberto de mercado que todas as salas de videoconferência usam, e a Microsoft passou a utilizar também. A principal característica que faz esse protocolo permitir esse tipo de comunicação, diferente do RT Video, o RT Video ele filma você, né, ele grava a sua imagem usando um codec único com um protocolo único, né, com um bitrate único. Então, se você está fazendo uma videoconferência entre eu e você, e a gente está fazendo uma qualidade VGA, por exemplo, entre uma pessoa via 3G que tem a conexão extremamente baixa, derruba nós três. Ele desliga o vídeo para poder manter o voz, porque ele manda um codec único. Já o protocolo SVC, e depois a gente vai ver com mais detalhes, ele consegue, na mesma filmagem, capturar imagens de diferentes qualidades. Então ele consegue filmar uma imagem com qualidade péssima ou ruim,
média, boa até ótima HD. E aí ele manda todo esse frame para todas as pessoas. Se você tem capacidade de banda de receber uma imagem em HD, você vai receber uma imagem em HD. Se o cara que entrou nessa videoconferência via 3G está com uma qualidade de rede ruim, ele consegue receber a imagem ruim. Então ele mantém a videoconferência para várias pessoas com diferentes qualidades. E aí isso é uma característica específica desse protocolo aberto de mercado, chamado SVC, que permitiu essa funcionalidade ser implementada no produto. E aí também tem outros temas que são relevantes, mas também nem tanto, mas tinha também a questão da bateria, que os celulares na época de 2007, 2010, a bateria consumia muito rápido, agora as baterias são bem melhores, então numa videoconferência, por mais que você tenha funcionalidade, a bateria não durava mais que 40 minutos, então a funcionalidade versus o benefício não era efetivo, né? Você até tem a funcionalidade, mas só pode fazer uma videoconferência de 40 minutos, porque a bateria ia acabar, coisas desse tipo. Mas o principal motivo é a questão do protocolo de vídeo mesmo, que foi modificado de uma versão para outra. E acho que também uma das principais funcionalidades do produto agora, e que deixa também a Microsoft em pé de igualdade com qualquer outra plataforma de videoconferência, e também é fruto da troca do protocolo proprietário com o protocolo aberto, que é a possibilidade de você ver, né, numa videoconferência 5 pessoas ao mesmo tempo. Então, como nesse exemplo aqui a gente está vendo, a gente tem, sei lá, 300, 100 pessoas aqui numa videoconferência, e aí a gente consegue ver simultaneamente até 5 pessoas, ou as 5 últimas pessoas ativas, o vídeo das 5 pessoas ativas. Para quem teve contato com as versões anteriores do link, a gente só via a imagem, né, o vídeo da última pessoa, ou da pessoa que estava falando naquele momento. Agora não mais. Agora a gente passa a ter o vídeo de até 5 pessoas simultaneamente, e aqui embaixo a foto de todas as outras pessoas que fazem parte da videoconferência. Se uma dessas pessoas abaixo passa a falar, ela sobe para cima, a que está em cima que parou de falar, desce para baixo e assim por diante. Então também é uma funcionalidade bem interessante que vem no produto e também é fruto desse protocolo novo. Não, o protocolo não é novo, né, mas a forma que a Microsoft passou a usar esse protocolo aberto de mercado. Outra melhoria em relação ao produto, a forma com que o usuário vê o conteúdo que está sendo compartilhado numa videoconferência, por exemplo. Então a Microsoft já traz 3 pré-tipos de visualização no produto, de forma com que para o usuário seja muito mais intuitivo a forma com que ele está participando daquela videoconferência. Então nessa primeira visualização aqui, até a opção já está escrito aqui, né? Conteúdo mais gallery. Então ele consegue ver o conteúdo que está sendo compartilhado e a imagem das pessoas que estão participando daquela videoconferência. Aí ele pode, com um clique lá, mudar esse tipo de visualização para conteúdo, mais a pessoa, o speaker ativo. Ele vai ver o conteúdo grandão e a pessoa menor aqui. Ou uma terceira opção, onde ele só vai ver o conteúdo. Então a ideia é que o usuário tenha de forma bem fácil ali, formas diferentes de visualizar aquela mesma apresentação. Aqui é o menuzinho, né, das opções que estão disponíveis. Então ele vai lá, clica e já pré-seleciona três opções. Como eu comentei, áudio e videoconferência, e isso inclui web conference, né, você vê conteúdo, pessoas, etc., incluído em diferentes dispositivos. E é isso. Isso em relação à perspectiva de usuário, né? Alguma dúvida até aqui? Agora a gente vai abordar um pouquinho o que muda em relação à administração do ambiente, né? Ou seja, como que fica a questão por detrás do back-end, né? Para o administrador, algumas funcionalidades novas, etc. O deployment, o link, 2010 já um pouco, agora no 2013 definitivamente, ele foi construído e pensado para ser multi-tenant, né? Ou seja, ele ser coexistente e híbrido com diferentes cenários de implementação. Então ele é totalmente integrável e compatível com as versões online. O que isso quer dizer na prática? É que você, como administrador, tem a opção de instalar uma infraestrutura totalmente on-premise, ou seja, totalmente local, ou utilizar tudo na nuvem, ou fazer um cenário misto, um cenário híbrido. A grande diferença aqui em relação às versões anteriores é principalmente em relação aos cenários híbridos, onde você está integrando o seu ambiente on-premise com o seu cenário na nuvem, sem perder funcionalidade. Então a gente vai ver depois também, tem um módulo específico sobre isso, mas a gente vai ver, por exemplo, que é possível você manter parte dos usuários na nuvem, parte dos usuários local, usando o mesmo IP address, o que já era uma limitação, ou você pode ter os usuários na nuvem para fazer tudo, só que quando ele for fazer uma ligação telefônica, ele sai pelo seu PBX local. Então a gente consegue ter esses cenários de ambientes mistos bem interessantes.
Então, assim, como eu estava comentando, o link ele foi totalmente desenvolvido e pensado para permitir com que você, como administrador, possa ter esse ambiente misto ou híbrido, sem que tenha nenhum tipo de limitação em termos de funcionalidade. Então, você tem o poder da escolha de integrar esses dois ambientes e manter usuários em diferentes cenários sem limitar funcionalidades para o seu usuário final. Aqui é um desenho de arquitetura em alto nível, né? E a ideia principal desse slide aqui é mostrar que não mudou muita coisa. Em relação à infraestrutura do link interna, o que a gente tem aqui nesse cenário é um Enterprise Pool, que não muda muito em relação às versões anteriores, então tem um pool com 3 servidores nesse caso e um back-end com 2 servidores SQL. Na perspectiva de telefonia, também não muda muita coisa. Posso ter um pool de mediation server para integrar com telefonia ou instalar esse mediation server junto com o meu pool de front-ends. Não muda nada. Servidores opcionais, que é voice e-mail, tipo Exchange, monitoring e o CDR, que é o QoE, também não muda nada. A única coisa que muda aqui, a gente depois vai entrar em detalhes, é que tanto esse cara aqui, que é o monitoring e o CDR, quanto o... Cadê o Archive? Ele vai ser instalado sempre no front-end. A gente não separa mais ele no servidor dedicado de archive e monitoring, por exemplo. Vai ser um componente adicional dentro do front-end. Então, por isso a gente acaba tirando um servidor a mais do ambiente. Ele está separado aqui só para ficar de forma mais visualmente entendível, mas a ideia é que sempre esse servidor esteja ativo, nessa funcionalidade ativa dentro do front-end. E o banco pode ser o mesmo? O servidor de banco de dados sim, o banco de dados não. O web server também não muda nada. E o que muda é principalmente aqui na parte externa do Edge, onde a gente não tem mais o XMPP Gateway como um servidor separado. Ele passa a ser um serviço que roda dentro do Edge e dentro do front-end. Com isso, a gente consegue ter federação com Skype, MSN, Google Talk, Jabber da Cisco, etc., sem precisar de servidores adicionais, o que já é um problema por si só. Mas não só o servidor era um problema, mas às vezes você colocava um servidor adicional para ter federação com Skype, por exemplo, com o Google Talk, e aí você tem toda uma infraestrutura alta disponível de 3 Edge, 4 front-ends, etc., mas só um XMPP Gateway. E aí aquilo se tornava um ponto de falha. Como ele passa a ser um serviço adicional dentro do seu Edge e do front-end, se você tem alta disponibilidade no front-end e no Edge, você tem alta disponibilidade no XMPP Gateway também. E aí outra funcionalidade também interessante em termos de arquitetura é que a gente passa a poder integrar com o Office 365 a parte de telefonia. Como eu comentei, você pode ter um usuário na nuvem e quando ele disparar uma ligação telefônica, ele vem via Edge, passa pelo seu front-end, mediation e sai pelo seu PBX. Então você pode ter esse cenário híbrido bem interessante. Deixa eu ver se muda mais alguma coisa. Tem algumas outras coisinhas que mudam, como por exemplo a parte do archive, que a gente pode agora não só manter ela no próprio link, mas levá-la para o Exchange, etc. Mas a gente vai ter um modo que fala específico disso, então não vou entrar muito em detalhes aqui não. Então assim, o principal ponto aqui desse slide é o XMPP Gateway que deixa de existir, passa a ser consolidado dentro do Edge e do front-end. Acho que esse é o principal ponto. Detalhando um pouquinho mais sobre funcionalidade, assim, né, sobre temas, na verdade. Pessoas, presença e chat. A Microsoft fez investimentos grandes em relação à integração da pessoa com outros sistemas, né, da presença da pessoa com outros sistemas. Um exemplo disso é a integração que a gente vai ter com o Skype, ou seja, a gente vai poder federar não só com o MSN, AOL, Yahoo e agora também com o Skype, assim como a gente já podia federar com o Google Talk e outros Jabber, etc., Sometime, assim por diante. A gente continua com tudo isso, trazendo novas funcionalidades. Uma dessas novas funcionalidades é a questão do XMPP Gateway, que não é um requisito adicional, passa a ser parte integrante do Edge, e também a integração de videoconferência do link com salas de videoconferência de terceiros. Então hoje, se a gente quiser, por exemplo, fazer uma integração de uma sala de videoconferência do link com uma sala de videoconferência da Cisco, da Thunderbird, Cisco/Thunderbird, né? A gente tem que colocar um proxy no meio para que exista a troca de federação de presença. Então, quando o cara lá na Thunderbird estiver fazendo uma videoconferência, poder ver no link que ele está fazendo uma videoconferência e vice-versa. A Microsoft fez grandes investimentos nessa área e também passou a utilizar um protocolo aberto de troca de sinalização de presença que permite com que a gente
mande informações de presença para sistemas terceiros e que esses sistemas terceiros passem a mandar informações de presença também para o link. Então, óbvio que não é todos os sistemas de terceiros, porque tem muitos com muitos protocolos e alguns legados, mas os mais recentes que usam protocolos padrão de mercado vão poder fazer essa comunicação de protocolo de presença entre o link e outras versões. Persistent Chat. Como eu comentei, ele passa a ser parte integrante do produto, né? Antes ele era tratado meio como um adendo do link, onde a gente tinha um servidor de grupo chat separado, com cliente de grupo chat separado, console de administração separado e base de dados separado, tudo separado. Agora não mais. Ele passa a ser uma role adicional do link, com cliente único, com base de dados integrada ao link e administração também integrada ao link. Então, na prática, a gente tem, nesse exemplo aqui, um pool de front-end servers, que está aqui, não, está aqui, onde estão todos os meus usuários, todas as minhas funcionalidades de áudio, vídeo, conferência, sentimentos, etc. E eu tenho um pool de persistent chat. E esse pool de persistent chat pode ser acessado por esse pool de front-ends ou mais pools de front-ends. O que isso quer dizer na prática? Eu posso ter, por exemplo, uma implementação grande onde eu tenho 3 pools. Um pool na América do Norte, uma pool na América do Sul e um na Ásia. 3 pools de front-ends. E somente um pool de group chat. E esses 3 pools de front-ends consomem esse mesmo pool de group chat. Então, o group chat passa a ser um pool de servidores que vão servir a um outro pool de front-ends ou mais pools de front-ends. Melhorias em relação a esse tema. Primeiro, que a gente passa a ter um cliente único, como eu já comentei. Segundo, que eu passo a administrar esse group chat a partir da mesma console que eu administro o meu front-end. Isso quer dizer, na prática, que eu vou ter lá os usuários para eu administrar instantemente, de áudio e vídeo, e também as salas do group chat. Específico para administração. Isso, exatamente. Agora não mais. A mesma console que eu administro o front-end, eu vou administrar o group chat, políticos, etc. Além disso, por ele ser parte integrante do meu pool de front-ends, eu consigo ter a mesma alta disponibilidade que eu tenho no meu front-end também no meu pool de group chat. Como é que isso aqui funciona na prática? Toda vez que você conecta num pool de front-ends, o front-end vai identificar qual é o pool de group chat que está disponível para você e via load routing ele disponibiliza um dos, nesse caso, 3 servidores de group chat que estiverem disponíveis. Então a gente consegue ter alta disponibilidade não só para todas as outras funcionalidades, né, de áudio, vídeo, conferência, etc., mas também para o group chat server. Então ele está muito mais integrado ao mundo link instant messaging do que era antes. Road Route. A boa notícia é que você não precisa, por exemplo, ter um hardware load balance para servir esse cara. Mas é a arquitetura do produto. A Microsoft, assim, por que Road Robin? Porque a mesma informação ela não está armazenada dentro de nenhum desses 3 servidores, ele só é um proxy, né? A informação da sala, o preço, etc., está no SQL, e aí sim, o SQL usa cluster para replicar as informações. Eu acho que o principal motivo é isso. Não faz muito sentido você investir num cenário onde você só usa aquele componente para fazer o proxy para onde está a informação de fato. Por exemplo, o WordPress é a única solução para... E um detalhe importante, o cliente link ele não se conecta diretamente ao link persistent chat. Ele se conecta ao seu pool de front-ends. E aí ele tem lá o hardware load balance e todos os controles que o cliente quer através do hardware load balance. A comunicação via round robin é entre o servidor front-end do pool, do link, com o servidor front-end do pool do persistent chat. Teve algum motivo? Tem um módulo que vai falar especificamente sobre alta disponibilidade, aí eu entro no detalhe e explico. XMPP Gateway, como eu comentei, né, ele não é mais um componente separado do link, ele passa a ser um componente integrante ao front-end e ao edge. Com isso a gente passa a ter todas as melhorias de alta disponibilidade, administração reduzida, coisas desse tipo. Eu já comentei sobre isso. E também uma coisa nova que trouxe funcionalidades interessantes para o produto é a forma com que a Microsoft usa para autenticar os diferentes clientes e servidores. Usando como exemplo a questão da videoconferência,
a Microsoft passa também a utilizar um protocolo aberto, que é o Open Authentication, para autenticação entre servidores. Na prática, o que isso quer dizer? Toda vez que a Microsoft, os servidores Microsoft, forem se comunicar com outros servidores Microsoft, ou até mesmo servidores de empresas terceiras, a forma com que ela se autentica e troca a comunicação de token entre servidores é através de um protocolo aberto, o que permitiu, por exemplo, que quando a gente for utilizar o cliente do link e eu adicionar um usuário do meu LinkedIn, ele consiga fazer um merge dessas duas informações e trazer, por exemplo, a foto e o telefone que está populado no meu contato do LinkedIn com o meu contato que está na minha corporação que não tem o celular do cara, por exemplo. Então a gente vai entrar em detalhes depois como é que esse cara funciona na prática, mas um dos principais benefícios de se utilizar esse Open Authentication, que é o protocolo aberto de autenticação, também para o link, é permitir com que o link consiga se integrar a sistemas de terceiros, LinkedIn, Facebook e vários outros, para a gente tirar proveito dessas informações que estão populadas naquele contato e que não está populado no meu servidor do link. O usuário ele faz automaticamente, tem que ter o mesmo pacote usado. Ambos. O próprio cliente do link ele consegue fazer um match, e isso também é uma coisa que muda, do endereço de e-mail da pessoa. Nas versões anteriores ele fazia um match pelo telefone. Só que às vezes o cara colocava 11, né, de São Paulo, DDD e o telefone. E no outro lugar ele colocava só o telefone. Aí ele não dava um match e ficava dois contatos duplicados. Agora não mais. Agora ele faz o match via e-mail. E se por um acaso o e-mail é diferente, um é Hotmail e outro é MSN, ele vê que o nome é igual, ele sugere para que o próprio usuário faça um match. E aí depois a gente vai também ter um módulo específico que fala sobre isso, que a gente vai ver que todas essas informações de diferentes contatos são armazenados agora num local store único, e aí todos os clientes, Outlook, Link, SharePoint, OneNote, etc., consultam essa mesma informação. Celular. Videoconferência, sob a perspectiva agora de administração, né, de infraestrutura. Como eu comentei, a gente passa a utilizar o protocolo codec, né, H264, que é um protocolo aberto de padrão de mercado, que todos os grandes fabricantes de videoconferência utilizam. Com isso a gente traz uma série de melhorias no produto. Obrigado. Uma série de melhorias de produto, não só em termos de funcionalidade adicional, porque por conta desse protocolo a gente consegue agora ter videoconferência no dispositivo móvel, por exemplo. Assim como também permite a integração do sistema Link com sistemas de terceiro, porque a gente está utilizando o mesmo protocolo aberto entre eles. Então, o carro-chefe da videoconferência é o protocolo H264. Ele permitiu que a gente tenha videoconferência em dispositivos móveis através de redes 3G, por exemplo. Ele permitiu que a gente tenha videoconferência com qualidade HD de 1080p. Ele permitiu que a gente consiga se integrar a salas de videoconferência de terceiros. Ele permitiu que quando a gente tiver diferentes pessoas com diferentes qualidades de banda consigam ver. O cara que tem uma boa banda consiga receber uma imagem HD, enquanto o cara que tem uma banda ruim consiga ver uma imagem com qualidade VGA, em detrimento, por exemplo, das versões anteriores, onde se um cara tinha uma qualidade de banda ruim, todos passavam a receber a imagem ruim. Então, o carro-chefe que trouxe todos esses benefícios foi a Microsoft passar a utilizar esse protocolo aberto de mercado. Vou acabar rapidinho em 3 minutos. A colaboração também tem uma funcionalidade bem interessante nova que a gente vai entrar em detalhe, que é um componente novo nessa arquitetura de Link 2013. Na verdade, não é um componente novo do Link, mas é um componente novo do Office. Então, esse é um componente chamado WAC Server, Office Web Application Server. Então, toda vez que a gente falar de Web Application Server ou WAP, é a mesma coisa. É um componente novo do Office, não é do Link, que vai permitir, por exemplo, que usuários que estejam utilizando a interface web consigam ver apresentações de um apresentador que está colocando um PPT com animações, e ele vai conseguir ver aquela animação. Ou o cara que estiver através de um celular vendo uma apresentação PPT que dentro dessa apresentação tenha um vídeo, ele vai conseguir ver também. A gente vai entrar em detalhes depois como é que é esse cara, para que ele serve e assim por diante. Então é um componente novo do Office que o Link vai consumir, e por conta desse componente novo a gente vai conseguir ter uma série de funcionalidades adicionais, principalmente para conferências via web, onde a gente tem o cara que está assistindo uma videoconferência da interface web sem ter o cliente instalado na estação. Obviamente, muitos investimentos em relação à telefonia. A Microsoft vem investindo pesadamente nesse tema. Nessa versão,
atual, principalmente a questão de videoconferência foi o principal foco, mas áudio nunca deixou de ser. Então a gente tem uma série de novas funcionalidades que também a gente vai entrar em detalhes, como por exemplo vai ter a opção de ter múltiplos gateways, tanto para receber comunicação quanto para enviar, e a gente vai entender por que isso mudou consideravelmente. A forma com que a gente identifica o ligador, né, o Caller ID, deixa de ser, por exemplo, pelo telefone, passa a ser pelo e-mail. Melhorias em relação à integração de voz hosteada, como eu comentei, a gente pode ter usuários hosteados na nuvem, fazendo ligação telefônica local e assim por diante. Suporte IPv6 e VDI. A gente passa a dar suporte a áudio, videoconferência e telefonia, obviamente, para usuários de VDI, coisa que a gente não suportava antes nas versões anteriores. Como eu comentei, forte investimento em relação à integração com o mundo híbrido, então a gente tem praticamente todas as funcionalidades na nuvem enquanto local, com algumas pequenas limitações, que depois a gente vai entender quais são, mas em termos de funcionalidades são praticamente as mesmas. Gerenciamento, a gente passa a ter a mesma console de gerenciamento para toda a plataforma, como eu comentei, XMPP Gateway está integrado, Group Chat está integrado, e assim por diante. A gente passa a ter, por exemplo, todas as funcionalidades de archiving que tem no link, a gente pode manter ela no link se for o caso ainda, mas a gente pode integrar o Exchange e passar a usar as políticas do Exchange de retenção, o e-discovery, para quem conhece lá, você consegue buscar por determinadas palavras, etc. Ele busca não só no correio eletrônico agora, no e-mail, mas também consegue buscar no link, a gente vai ver isso em detalhes também. E também melhorias expressivas em termos de alta disponibilidade, principalmente quando a gente fala de georredundância. A gente vai ver também em detalhes. Esse é o último slide, como eu comentei, bastante melhoria para site resiliência. A gente vai entrar em detalhes como é que funciona a replicação de link entre data centers. Archiving consolidado, como eu comentei também, a gente pode ter uma central única de archiving para vários sistemas, inclusive o Exchange, buscar essa informação. Acabou. Vamos para o prof, aí a gente volta, se tiver dúvida eu mato as dúvidas. Obrigado, gente.